Bom, fala aí pessoal. O objetivo desse vídeo é tentar mostrar algumas ferramentas que foram um norte para desenvolver um sistema que eu já vou apresentar para vocês. Que eu tenho aqui um personagem. Esse personagem até eu modelei, não está um primor de modelagem, mas é suficiente, pelo menos é original, né? Esse cara aqui, que no início eu pensei que ia fazer um lobo-guará, alguma coisa meio brasileira, e me lasquei porque eu não consegui modelar o que eu queria. Fiz um troço meio cartunesco, a mão tá exagerada pra caramba, antes que alguém me alerte contra problemas de anatomia, né? Bom, qual é o objetivo? Se você olhar, eu vou dar o start aqui, ó. Eu quero que você perceba, a respeito de vídeos passados quando eu falei isso, um vídeo na verdade que eu falei sobre o Trace e sobre sensores, a estratégia que eu adotei para fazer a movimentação desse personagem e as ferramentas chaves para isso. Por exemplo, você percebe, ó, passei pela ponte, ele tem um outro padrão de movimentação. Se eu chegar aqui embaixo, eu tenho essa superfície aqui em cima, ele consegue. Eu deixei visível alguns sensores para você entender o que está acontecendo, até para despertar o interesse por como fazer, né, essa distribuição de sensores, como fazer o personagem enxergar uma borda, determinar um espaço suficiente para a animação não ficar entrando dentro da borda, como é que corrige esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu estava numa superfície que era uma reta, né? Aí eu peguei esse cilindro, dei uma deformada nele, ó. Só para você entender, ó. Esse aqui eu apertei o F1, né? Aí tá na visão wireframe, né? Aí eu paro nos sensores laterais, como eles estão corrigindo a rotação do personagem em função da superfície, tá vendo? Eu saí e voltei, ó. Eles estão tentando corrigir a rotação do personagem. Eu vou apertar F3, ó. E é assim que ele consegue se manter com a rotação corrigida em função da superfície. Legal isso. Então, assim, como é que isso aqui foi distribuído? Quais são as ferramentas básicas aí para esse esquema de movimentação? Bom, as ferramentas são as seguintes. Você vai ter aqui no... A princípio parece meio estranho, cheio de blueprint solta, cheio de esquema solto, mas basicamente você consegue fazer essa movimentação com a noção de sensores, uma estratégia clara de sensores, o que você quer fazer, né, o planejamento do que você quer fazer. Você tem muitas ferramentas de interpolação, que é uma ferramenta ótima para você corrigir posição, corrigir rotação, sem que você tenha aqueles cortes como se você estivesse editando um vídeo mal feito, sabe? Quando você tenta fazer um loop de uma animação que você não consegue encaixar. Na verdade, essa interpolação é uma solução para esse tipo de coisa, para você não ver a mão do cara desaparecendo, aqueles efeitos meio Chapolin, né? Algo aparece e desaparece da imagem no piscar de olhos. Esse bloco em particular, ele não tem uma função específica, ele basicamente interpola dois valores. Aí do conceito de interpolar é você ter uma função que está definida, pelo menos você tenta criar uma função que tenha por solução dois pontos, né? Tipo assim, você tem uma reta, então a função que liga esses dois pontos, você pode inferir, né, valores dentro dessa reta. Se eu tenho dois pontos, eu traço uma reta. Um valor entre essas duas retas tem que pertencer a essa reta. Uma maneira de interpolar. Que é mais ou menos isso que acontece no programa. Então, uma das ferramentas é interpolar. Uma das ferramentas, os sensores. Né? Tem uma ferramenta que eu acho muito bacana, que é o Root Motion, que é esse movimento de raiz que você habilita. Para você ter noção, essa aqui é a árvore de movimentação desse personagem até o momento, de deslocamento dele.
Aqui não tem ainda sistema de combate, não tem nada, só tem a parte de cover, a parte de padrão, né, pulo, aéreo, queda, e a parte de agarrar nas bolas. Então é mais ou menos isso, o overview é esse. A gente tem 3 ferramentas muito legais, eu vou tentar falar delas em uma sequência de vídeos, que é sobre o Root Motion, como é que você habilita esse Root Motion para todas as animações, ou você usa um esquema próprio para isso, como é que você usa a parte de interpolar, como é que você acha a rotação que você deseja. E isso é o que viabiliza você criar uma mecânica, por exemplo, de deslocamento, que você consiga fazer com que o personagem entenda: isso daqui é uma parede, beleza, nessa parede eu posso tomar uma cobertura. A minha movimentação ela depende de um eixo criado por 2 pontos que estão projetados nessa superfície onde eu estou. Isso me permite, por exemplo, se eu estou numa superfície que é côncava, eu posso corrigir a direção que o personagem toma à medida que ele está na parede, na superfície. Então, com o básico conhecimento que você tem de vetores é mais de vetores mesmo, de vetores e de funções, assim, você consegue planejar. O que eu tenho aqui agora, se você ver, sensores posicionados acima, nas laterais e abaixo do personagem, tem comportamentos pré-determinados por aquele esquema lá. Ele parece grande, mas depois você se acostuma, não é nada não. Então é isso, valeu. E na próxima vai ser mais produtivo com um tutorial.